A relação cultural entre a China e o Brasil não é de hoje, apesar da longa distância geográfica entre nós. Desde o início do século XIX, quando os primeiros agricultores de chá chegaram aqui nas terras tupiniquins, que a cultura chinesa tem ganhado espaço no Brasil e se expressado através da arquitetura, gastronomia, artes marciais e a medicina também. É claro, os brasileiros sempre dão um jeito de dar uma abrasileirada nas coisas, mas isso faz parte do processo de transculturação entre os povos. Hoje em dia é muito mais fácil ver um chinês comendo um acarajé e jogando futebol do que há 100 anos atrás. Ou quem sabe um brasileiro comendo yakisoba enquanto assiste ao filme O Tigre e o Dragão. Essa é a beleza da pós-modernidade. Agora, uma coisa eu te falo. Nem tudo são flores, viu? Existem algumas peculiaridades chinesas que nem de longe você entenderia. E aí, ficou curioso? Se prepara então porque o assunto é bem intenso. Vem comigo então, eu sou o Guilherme Marques e descubra agora 6 fatos malucos que fazem da vida na China um maldito pesadelo. Número 1, ir ao médico. Sem dúvida alguma, você já escutou por aí alguém reclamando do nosso famoso sistema de saúde, o SUS. Mas acredite, viu? Se por aqui as coisas parecem complicadas, na China então nem se fala, a situação pode ser ainda pior. O sistema de saúde chinês é extremamente mais burocrático do que aqui no Brasil. E uma das leis absurdas do país exige que as pessoas comprem uma espécie de autorização para ir ao médico ou ter uma consulta. É através desse sistema que o governo consegue controlar a quantidade de pessoas que são atendidas todos os dias. Mas você já deve imaginar o problemão que essa situação deve causar, né não? O primeiro problema, como você já deve ter deduzido, é o fato de nem todos poderem pagar por esse ticket. E o segundo, que é ainda mais problemático, é o fato de o país ter mais pessoas do que vagas para pacientes em seus hospitais. A consequência de toda essa situação maluca foi o surgimento de cambistas que literalmente compram esses tickets para revender por um preço absurdo para os mais desesperados. E também o surgimento de pessoas com doenças graves que não conseguem ser atendidas. As filas para se conseguir um ticket desses chegam a ser enormes e geralmente exigem que as pessoas passem a noite e até dias inteiros ali de pé, esperando pela oportunidade de literalmente comprar o direito de ser atendido. E se você achou que pior que tá não fica, você se enganou. A cada nova consulta, como no caso de um tratamento prolongado, o paciente precisa encarar a fila de novo na esperança de comprar um novo ticket. Número 2, ninguém é dono da terra em que vive. Aqui no Brasil ninguém pode construir a sua casa em um lote que não é seu, né? E disso todo mundo já sabe. Mas na nossa querida China, todo habitante obrigatoriamente mora em um lugar que não é seu. Acontece que os chineses até podem ter a sua casa própria, que inclusive é um investimento e tanto. Uma prova disso é o fato de muitas pessoas levarem praticamente uma vida inteira apenas para quitar a sua casinha. Mas mesmo após todo esse sacrifício, o chinês não tem o direito de vender a sua casa ou fazer o que bem entender com ela. Tudo isso porque o dono exclusivo das terras chinesas é o próprio governo. O que o Estado faz é ceder as terras para quem quiser e puder construir. Por isso, existem contratos que geralmente expiram entre 20 e 70 anos e que autorizam o proprietário do imóvel a viver ali e até vender a sua casa, caso ela esteja com o contrato em dia, né? Claro. O detalhe ainda mais absurdo dessa história é que se o seu contrato com o governo vencer, você precisa pagar o equivalente a 1/3 do valor do imóvel caso queira vender o local. Número 3, os chineses não podem assistir pornografia. Tem gente que literalmente não vive, né, sem assistir a 1 ou 2 filmes picantes por semana. Mas e você? Acha que iria sobreviver quanto tempo em um lugar onde a pornografia é simplesmente proibida? Falando assim, até pode parecer que a China é outro planeta, né? Mas digamos que ela apenas preza por certos valores. E exatamente por esse motivo, o governo chinês iniciou uma campanha há 12 anos com o objetivo de banir sites e conteúdos considerados imorais da internet do país. Para vocês terem uma ideia de como as coisas funcionam por lá, no ano de 2006, o dono de uma rede pornográfica que era bastante famosa por lá, tendo mais de 600 mil membros, foi encontrado pelo governo chinês detido e condenado à prisão perpétua. Além disso, existe um departamento chamado Escritório Nacional contra a Pornografia e Publicações Ilegais, que foi criado especialmente para localizar e deletar esse tipo de conteúdo da internet chinesa. Estima-se que esse departamento apague por ano mais de 3 milhões de arquivos que tenham algum tipo de pornografia.
Resumindo, se você tivesse nascido na China, teria que recorrer a práticas ilegais para conseguir ter acesso a algum videozinho safadinho. Número 4. Enviando nudes. A primeira coisa que você precisa entender é que esse item da nossa lista não se enquadra literalmente com uma lei ou uma regra, até porque o governo chinês não impõe esse tipo de situação aos seus habitantes. Acredite, na China você pode ser obrigado a enviar nudes para credores caso precise de um empréstimo. Esse tipo de situação realmente acontece e é vista como uma lei do mercado de agiotagem chinês. Na China, as universidades não chegam a ser extremamente caras, mas como os filhos das pessoas mais ricas do país acabam indo estudar fora, resta aos mais humildes pagar o valor dessas mensalidades e, nesse caso, para eles o valor pode ser realmente puxado e difícil de pagar. Por esse motivo, é muito comum que esses universitários acabem fazendo altos empréstimos. Quem empresta o dinheiro, por outro lado, são agiotas considerados perigosos e chantagistas. A última exigência feita por eles e que abalou o país era que os estudantes literalmente tirassem fotos nus ao lado das suas carteiras de motorista. Desse jeito, eles teriam algo constrangedor o suficiente para fazer uma chantagem caso o estudante não conseguisse pagar o seu empréstimo em dia. Isso é muito bizarro, eu sei. Número 5. Tráfico de comida. Como você já deve saber, a China é um dos países que concentra uma das maiores populações do planeta. Alimentar toda essa gente não é uma tarefa fácil, e as terras, assim como as criações de animais, simplesmente não conseguem manter a enorme demanda por comida que existe por lá. Por esse motivo, é comum encontrarmos por toda a internet notícias bizarras que narram como esse povo tem se adaptado e até mesmo falsificado alimentos apenas para conseguir se manter. Um exemplo disso foi o caso da carne congelada, que foi apreendida pelo governo chinês e que estava sendo comercializada, acredite, 40 anos depois do seu abate. Você não entendeu errado não, viu? Várias toneladas de carne completamente podre estavam sendo vendidas no país. Esse caso não foi um caso isolado não. Em um outro evento, autoridades encontraram vários lotes de leite em pó que haviam sido falsificados. Eles fizeram um leite falso para lucrar em cima da diferença de preços que existia entre os dois produtos. Resultado, 13 crianças morreram depois que ingeriram o leite falsificado. Número 6. Televisionando prisioneiros no corredor da morte. Se você acreditava que as surras e sermões que você levou durante a infância eram penas duras demais, você definitivamente ainda não conheceu o sistema de exemplo e punição chinês. O primeiro dado assustador do país é o fato da pena de morte ser frequentemente aplicada a condenados. Na China, você pode ser preso por insulto, por publicar determinado conteúdo na internet e uma série de outras coisas que outros países tendem a fazer à vista grossa. Para vocês terem uma noção de como as execuções são frequentes no país, só no ano de 2014, uma média de 2.400 execuções aconteceram. Isso é gente pra caramba, e o pior ainda está por vir, viu? No ano de 2013, um fotógrafo teve acesso ao corredor da morte de uma penitenciária feminina, e ele registrou cenas macabras, como a de uma das prisioneiras que escolhia a roupa que queria ser executada. As imagens foram tempos depois televisionadas pela emissora Phoenix TV de Hong Kong. Mas e aí? Você conhece alguma outra curiosidade sobre a China que não mencionamos nesse vídeo? Conta aqui pra gente nos comentários. Grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau!